Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do W2Wcast. E a minha convidada de hoje é uma princesa maravilhosa, uma médica, corredora, peregrina, que certamente vai tocar o seu coração e te alertar para um cuidado muito importante na vida de toda mulher. Eu vou receber aqui hoje a mastologista, médica, corredora peregrina, Rafaela. Seja bem-vinda ao W2Wcast. Muito obrigada. Que prazer estar aqui. Adorei a sua apresentação. Fala bem pertinho, tá? Tá. Eu sei que tu és Eu te acompanho há pouco tempo. Sei que tu és uma médica apaixonada e que vive um propósito muito lindo de cuidar da vida de muitas mulheres. E eu gostaria de que a gente começasse falando sobre esse encontro com a tua profissão, esse encontro com o teu propósito. Como que foi a escolha de ser médica e como que ser mastologista te escolheu? Como que foi essa jornada? Eu, na verdade, sempre imaginei ser médica. Quando brincava... Médico nasce médico, né? Toda médica que eu conheço, eu falo, meu Deus, ela sabia que ela ia ser médica desde que ela nasceu. Desde pequena, isso mesmo. Só que daí eu cheguei no terceirão e eu queria mais festar do que estudar, né? Justo. Queria aproveitar aquela vida ali intensa de adolescência e terceirão. E aí a medicina ficou um pouquinho de lado, porque para passar no vestibular era mais difícil. E aí, naquela época, eu fiz vestibular para enfermagem, porque talvez era o que eu conseguisse naquele momento, né? Era o que a minha energia permitia. Isso. E aí eu passei. Minhas amigas passaram, cada uma foi para fazer a sua profissão. Deu, por que eu não vou também pra faculdade, né? E daí fui fazer enfermagem. Só que não era aquilo que eu queria, né? E aí eu fiz até o 4º ano, assim. Fui até o final do final. E aí, um certo dia, eu tava numa sessão de terapia, naquelas dinâmicas, né? Que são muitas vezes simples, né? Que confronta a gente. E aí ela perguntou alguma coisa pra mim, assim, no sentido qual que era o meu sonho, ou o que eu... Se eu pudesse resolver alguma coisa hoje, o que eu faria, alguma coisa assim nesse sentido. E aí eu, sem nem titubear, eu falei, eu queria ser médica. E aquilo ali pra mim foi... Um grito. Foi. Eu lembro muito, assim, eu saí daquele dia ali, eu fui direto pra casa do meu namorado, na época, que hoje é meu marido, chorando, cheguei lá e falei pra ele, assim, eu vou trancar a faculdade de enfermagem hoje e vou fazer medicina. Dele, imagina, tu tá acabando, assim, não quero nem saber, tipo... E pra mim aquilo era muito forte, porque eu ia ter que dar muitos passos pra trás. Começar tudo de novo. E dei muitos, porque eu fiquei ali uns 4, 5 anos fazendo cursinho, aquela coisa, e não passa, e viajei por vários estados, até que consegui passar. E aí fiz toda a faculdade, tudo, e aí a mastologia que me escolheu. Não... Como? Pelo esse apego com as pacientes, eu acho, né? A história do câncer de mama, a história do diagnóstico, ele me toca muito, assim. Eu me considero bem sensível nesse sentido. E ali eu me vi um lugar que eu pudesse fazer a diferença na vida delas, não só com técnica, sabe? Mas com carinho, com acolhimento, com, às vezes, um abraço, uma fala, assim. Eu vejo que hoje, Rafa, tu tens um trabalho que ele mistura a fé com a medicina, né? Uhum. Tem muito de Deus naquilo que você faz, então já é um encontro com o teu propósito, né? Essa profissão. O que você tem visto na vida das mulheres nessa tua jornada trabalhando como médica e atuando diretamente nas mulheres que têm o diagnóstico, que precisam fazer cirurgia, que atravessam o câncer? O que você tem encontrado nessa jornada? Eu acho que a palavra que mais fecha é superação. Essas mulheres, elas se superam desde o momento que elas recebem o diagnóstico até o resto da sua vida. Porque o câncer de mama, ele impacta desde o diagnóstico até o final, né?
E elas se superam como pacientes, como mulheres, enfrentando todos os efeitos colaterais de uma menopausa precoce, de uma alteração na sua estética, na sua autoestima, pela perda do cabelo, pela cicatriz da mama. Então, tudo isso elas têm que a cada dia passar por cima e se tornar melhor naquilo que elas fazem, com toda a carga, né, do câncer de mama, do peso de uma recidiva, de retornar a todo aquele lugar que foi tão difícil, de quimioterapia, de rádio, né? Então, a superação é uma palavra que é muito forte ali para elas. Qual é o teu papel na vida dessa mulher e em que momento que a fé te ajuda a ajudá-las a atravessar esse momento? O meu papel é fazer com que elas tenham mais esperança nessa jornada. Esperança no ponto de vista de encontrar a sua cura, esperança de viver cada dia de uma vez e cada dia melhor, e esperança no sentido de que o diagnóstico do câncer de mama, ele é um momento na vida delas, ele não as define. Então, ele não o define. Quanto tempo geralmente dura um tratamento, Rafa? Olha, depende muito do momento do diagnóstico. Se ela abre um diagnóstico sem metástase, o tratamento é bem mais curto. Então, ela faz ali, muitas vezes, né? Porque é muito individual isso. O câncer de mama, hoje, ele é uma doença muito ou cada vez mais personalizada. Então, o meu câncer de mama não é igual ao dela, que não é igual ao dela. Cada uma tem ali o seu tratamento específico. Mas, via de regra, se faz cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Isso aqui você consegue fazer ali em 1 ano, 9 meses, dependendo do tratamento que você faz. E quais são os dados que nós temos hoje de o que as mulheres comuns que não estão inseridas nesse universo que você tá, que vive isso todos os dias, que abre o diagnóstico todos os dias, que faz cirurgia todos os dias, o que as mulheres comuns, como eu, não sabem sobre e que precisam saber, e que é algo que você tá trabalhando muito para isso? Um dado que é bem alarmante, Rô, é uma frase que é impactante, né? Cada vez mais mulheres terão câncer de mama. Por quê? Por conta do nosso estilo de vida, né? Nós estamos numa transição, tanto comportamental. Então, nós mulheres estamos, ou as meninas no caso, né? Tendo menstruações cada vez mais precoces. Muitas de nós não temos filhos, ou temos filhos muito tarde, não amamentamos. Muitas não fazem atividade física, obesidade, sobrepeso. Açúcar, uma alimentação ruim, com muito ultraprocessado, fast food. O alcoolismo está muito forte entre as mulheres, a gente vê isso no nosso dia a dia. Então, esses hábitos de vida estão alterando a nossa genética. Então, favorecendo o índice de câncer de mama. Então, cada vez mais temos mulheres tendo câncer de mama. Primeiro, por conta disso, e também porque câncer é uma doença do envelhecimento. Então, estamos envelhecendo mais, então também muito mais mulheres vai ter câncer de mama por conta disso. Além de fazer um exame preventivo, que é a tua posição, né? Buscar um exame, fazer anualmente ali esse cuidado. Quais são os principais cuidados hoje que uma mulher deve ter para que ela não precise ter que lidar com isso? Então, quando a gente fala de rastreamento, né? Então, temos hoje muito claro na sociedade que toda mulher de baixo risco... O que é essa mulher de baixo risco? Uma mulher comum. Não tem um histórico familiar importante, nunca teve câncer de mama, nem lesão de risco. Uma mulher comum faz mamografia a partir dos seus 40 anos anualmente. Uma mulher de alto risco, ela vai fazer de uma outra maneira personalizada, isso de acordo com toda a sua história. Como que eu sei se eu sou de alto ou baixo risco? Indo numa consulta médica. Esse médico vai avaliar todo o teu histórico, da tua família, e aí ele vai te dizer, olha, de acordo com esse dado e esse, você é alto risco, baixo risco, você faz seu rastreamento dessa forma. Então, exames de imagem é um momento importante para prevenção do câncer de mama. No sentido de que fazer exame todo ano não vai
te blindar de ter câncer de mama. Só vai permitir um tratamento mais rápido, né? Isso, porque você vai fazer um diagnóstico precoce. Esse é o objetivo da mamografia. Diagnosticar o quanto mais cedo para você fazer um tratamento menor, né? E ter uma chance de cura muito maior. O que faz você não ter câncer de mama ou diminuir o risco de ter câncer de mama é a prevenção primária, que é tudo aquilo que a gente já conversou, de atividade física, alimentação saudável, essa parte de mudança comportamental, tá? Mas vamos supor, se eu te fazer uma pergunta. Se tivesse um medicamento, uma pílula, que reduzisse em 40% o risco de você ter câncer de mama, você tomaria? Sim. Existe. É o exercício físico. Exercício físico regular. Você pode fazer... O que é regular? Não precisa ser todos os dias, mas fazer toda semana, 1, 2 vezes na semana. Essa semana eu consegui 5 vezes. Na outra já fui 2. Não tem problema, você tá mantendo essa regularidade. E isso faz com que você reduza em até 40% o risco de você ter câncer de mama ao longo da vida. Isso é fantástico. Mas... sei, difícil, temos uma vida corrida, marido, filhos, escola, trabalho. Então, muitas mulheres realmente não conseguem, né? Mas o exercício físico é uma excelente estratégia hoje de prevenção do câncer de mama. Como que a corrida chegou na tua vida? Porque uma coisa que é bem importante na vida de uma profissional é que quando a gente sugere algo, que a gente viva esse algo. E eu te vejo vivendo isso, né? Como que foi o teu encontro com a corrida? E, obviamente, é um hábito que você mantém justamente para validar aquilo que você insiste com as suas pacientes. É por isso que eu acho que a mastologia é meu propósito, né? Porque ela tá na minha vida em tudo. Eu encontro um jeito de ela estar ali presente, né? Seja no pessoal, no profissional, desde o chaveiro do meu carro, que tem ali o simbolinho do laço rosa, na caneca que eu tomo, que tem umas mamicas ali. Então, ela tá ali no meu dia a dia, né? E a corrida, ela chegou tentando buscar um outro esporte. Eu faço academia, mas, tava cansada daquele ambiente, e aí resolvi me jogar na corrida. E aí, aos pouquinhos, eu fui gostando muito daquilo. Do ambiente, na rua, né? Vai assim pra... Isso, eu fiz. Faz um tempo que eu tô... Fora das competições. Mas eu fiz. A que eu mais tenho orgulho foi a São Silvestre, que eu fiz. Que legal! Foi em 2024. Sensacional. E aí a corrida, ela traz isso muito, tanto nessa questão aí da prevenção, né, de você conseguir, com meio de um esporte, ter esses benefícios. E a corrida, ela é muito democrática, então você consegue colocar todas as pessoas de todas as idades, cada um com seu pace, cada um com seu tênis, ali no movimento. E aí a mastologia, no geral, conseguiu agregar muito isso. Então a gente tem todo ano, em outubro, uma corrida gigantesca ali na beira-mar de Floripa, que chama Corrida e Caminhada Movimento Rosa. Então, esse ano vai ter dia 18 de outubro. Então, a gente junta muitas mulheres ali nesse propósito do câncer de mama. Ô, Rafa, tem uma outra coisa que você começou a fazer recentemente também, que é a peregrinação. Como que isso chegou na sua vida também? O que você encontrou nas oportunidades em que você fez as caminhadas? Como funciona para quem quer participar? Qual que é o propósito? O que as mulheres encontram lá? O Caminhos de Cura, que é o nome desse projeto, é um projeto que foi idealizado pelo meu queridíssimo amigo Dr. Daniel Butros, que é um mastologista, também muito religioso, muito defensor, né, dessa causa da cura, não da cura da ciência em si, mas da cura como algo além, né, da espiritualidade. Através da fé. Isso, através da fé. E aí, ele já era peregrino há muito tempo, e um certo dia ele foi fazer uma peregrinação sozinho e levou cartas de uma das pacientes dele. E isso foi crescendo, e aí toda vez que ele ia eram mais cartas, e aquilo foi gerando uma comoção, e aí ele reuniu alguns médicos que são
dessa linha aí da espiritualidade convidou para fazer parte do projeto. E aí eu fui uma delas convidada a participar. E aí desde então a gente faz esse caminho. É só para os médicos, então? São médicos mastologistas que levam suas pacientes com câncer de mama. Elas podem fazer a caminhada também? Elas podem fazer a caminhada, e elas vão, e muitas acabando de fazer quimioterapia, e elas vão forte lá, porque o objetivo é elas, né? E então a gente vai nesse grupo médicos com suas pacientes fazendo esse caminho da fé, que é um caminho que sai de Minas Gerais até Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, buscando a sua cura. Não só a cura do câncer de mama, mas a gente busca tanta cura de tanta coisa, né? E cada um vai lá no seu propósito buscar aquilo que se aproxima do sagrado, se aproxima... Qual foi a experiência mais especial que você teve nessas caminhadas? Tem alguma? Tem muitas, né? Porque a presença de Deus lá é muito forte, assim. É um lugar muito mágico. E a superação delas ali, fazendo aquele caminho, atravessando toda aquela dificuldade, já vindo de muita dificuldade, é muito impactante. Então, caminhar ali com elas, estar ao lado delas nessa jornada é transformador. O que hoje uma mulher que nos acompanha, que está nos assistindo, que caso ela venha, né, a passar por um momento como esse, o que ela precisa saber? Que o câncer de mama, ele é um capítulo da sua vida. Ele não é o seu livro inteiro. Esse capítulo, ele pode ser um capítulo maior, né? Mas ele vai virar para outro capítulo. E o câncer de mama, ele vai passar na sua vida. Então, ele vai te transformar. Mas depende de você, como que você quer passar por ele. A gente tem essa escolha. E isso é muito... E a fé entra muito nisso, né? Ela ajuda você ter essa força, seguir nesse caminho mais leve, enfrentar os desafios de uma maneira melhor, porque você sabe que em algum momento ali você tem isso como o seu suporte. Então, acho que é nesse sentido, assim. Eu tenho mais 2 perguntas. A primeira é sobre o teu devocional, que você começou entre o medo e a fé. Como tem sido a experiência? Por que você decidiu fazer isso? Como que tem sido... Ele tá acontecendo ainda, né? Então, para quem vive isso, tem uma amiga que vive, quer ouvir, quer compartilhar... Como que nasceu esse desejo no teu coração de fazer esses 30 dias? Ele veio... Era um projeto que estava na gaveta, como vários projetos que a gente tem e vai deixando escondidinho. E ele nasceu muito também nessa vivência aí da peregrinação. E dessa minha necessidade de, às vezes, falar para a paciente uma mensagem curta mesmo. De fé, de esperança, de resiliência, de perseverança naquele propósito. Mas eu não sabia como, né? E aí o devocional veio nesse sentido. Então são 30 dias de mensagens fortes, curtas, para dar esse empurrãozinho a mais, assim, para dizer, olha, não desiste, vai acabar, faz isso. Então acho que é esse propósito, assim, de você estar perto da paciente de outras maneiras, né? Além do tratamento, além da receita, além da prescrição. Tá ali ao lado dela, de uma outra forma. A minha última pergunta é que o médico, eu tenho visto assim que as médicas nascem médicas, né? Elas já tem esse projeto. Olha para uma médica, sabe que é médica. Que ela não consegue esconder que ela é uma médica. E só que tá nascendo agora, além de uma médica peregrina, apaixonada e que vive o propósito, tá nascendo uma empresária, uma clínica nova e um momento novo na vida da Rafa. Eu gostaria que você falasse um pouco desse momento, que pela tua cara tá sendo assim um desafio.
Mas tá vindo, assim, qual que é o teu desejo de futuro, assim? O que tu imaginas na clínica nova? O que as mulheres podem esperar desse lugar? Pra quem vai fazer prevenção, pra quem quer trazer uma irmã, uma mãe, ser cuidada por ti, né? Não só às vezes vivendo um câncer, mas o processo todo de prevenção e de ter ali cuidando lado a lado da saúde dela. A clínica, ela surge nesse lugar, assim, de eu querer dar o meu melhor para a paciente. Então, ter um lugar feito para ela, com o acolhimento que eu gostaria que ela tivesse, num lugar que ela se sentisse confortável, faltava. E a clínica surgiu disso. Então, eu e mais 3 colegas nos unimos para montar um ambiente super acolhedor, super moderno. E ainda sem data para inaugurar, agora em agosto. Não temos um nome ainda, que é bem difícil de juntar, né? Todos nesse processo. Mas um momento bem desafiador. Ter um projeto seu, colocar em prática com todos os desafios, transformador também, no sentido de empresária, né? Porque eu não sei ser empresária nesse ramo. A grande maioria dos médicos não sabe, né? A gente sabe ser médica. Isso, ser médica. Mas vai dar certo. Cuidar das pessoas. Vai dar certo. A gente tá indo com um coração aberto, muita vontade de agregar na vida da paciente. E com Deus na frente, Ele cuida de tudo também. Esse trabalho que é tão bonito e que é tão nobre, não tem como não ter a bênção de Deus para que cuide de mais pessoas e de mais mulheres, né? E vai ser lindo. Rafa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres que nos ouvem, que estão nos ouvindo e acompanhando. Uma mensagem que venha do teu coração, que seja de alerta, que seja de conforto, que seja algo... Eu acredito que a gente precisa... seguir falando o quanto é importante o trabalho que você faz, o quanto é importante ser rápida, o quanto é importante ser atenta, não deixar isso de lado. Então, eu gostaria de uma mensagem final do teu coração para as mulheres que nos acompanham, que às vezes têm a vida tão corrida e que não... E esquecem de cuidar de si mesmas, né? Eu acho que isso acontece muito e às vezes esse tempo custa. Então, gostaria de uma mensagem tua pra gente finalizar. Se eu pudesse dar um conselho, seria de não deixar você sentir alguma coisa para cuidar da sua mama. Por quê? Porque o câncer de mama, ele não avisa. Silencioso. Isso. Ele tá ali já há muito tempo e muitas vezes você não percebe. Por quê? Porque ele é pequeno, você não consegue palpar. Então, você não espere sentir alguma coisa para procurar ajuda, para fazer os seus exames de rastreamento. Isso é extremamente importante para o diagnóstico precoce. É o diagnóstico precoce que vai salvar a sua vida, porque você vai fazer um diagnóstico cedo, um tratamento menor, com altas taxas de cura. Focar em atividade física, controle de peso, uma alimentação saudável, tentar ter uma vida com menos estresse. Então, por isso a espiritualidade, a religiosidade entra ali nessa baixa de energia, nesse encontro ali com aquilo que é importante para você, seja meditação, seja yoga, seja ir na missa, rezar, enfim, você vai saber o que é o melhor para você, para ter esse controle de estresse, de fadiga, que hoje no nosso mundo é tão difícil, né? Então, reservar um momento para você, igual muitas vezes você fala, eu resolvi fazer minha massagem, quanto tempo não faz? Isso é um momento seu, é um momento que você tá cuidando do seu corpo, isso é extremamente importante. E não ter medo. O medo te afasta do diagnóstico. Então, eu tenho medo de encontrar alguma coisa. Que bom se você encontrar, porque você vai encontrar cedo. E esse é o nosso objetivo. Então, conhecer o seu corpo, a gente até conversou antes, né? Pacientes jovens que muitas vezes têm câncer de mama. Não tem rastreamento para essas pacientes jovens. 25 anos. Eu perguntei para Rafa qual foi a menor idade que ela cuidou e foi um caso de 25 anos. Então, com 25 anos, você não faz mamografia com frequência, você não faz ultrassom de mamas.
Porque não existe, é um caso esporádico, né? Então, como que essa paciente descobriu? Se conhecendo. Ela via suas mamas e em algum momento ela palpou um nódulo e fez com que ela procurasse atendimento. Se ela não se toca, se ela não perde ali um tempo, porque às vezes é muito rápido. Você foi lá, tomou banho, já bota a roupa, nem olha, né? No espelho, não se toca, já bota e já vai. Então, se você não tem esse hábito de se conhecer, dificilmente você vai encontrar qualquer alteração. E às vezes é sutis, aquele mamilo que entrou, que não era, né? Um vermelhidão na mama, que se você não está atenta, como tu falaste, não vai perceber. Então, ficar de olho na saúde das suas mamas é extremamente importante. Para te acompanhar no Instagram, qual é o perfil? É @doutora Rafaela R. Reis. E vai ter conteúdo incrível daqui pra frente pra vocês. Vai lá no Instagram acompanhar o trabalho lindo que a Rafa faz. Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu desejo de todo o meu coração que muitas mulheres sejam cuidadas, se sintam amadas e vençam esse grande desafio ao teu lado. E no que depender de mim, a gente vai levar essa consciência para muitas mulheres. Conta comigo. Para você que nos assistiu, muito obrigada pelo seu tempo, que você tenha sido desperta e tenha vivido uma experiência especial nesse episódio aqui com a gente. Um beijo e até o próximo episódio.